Nós vamos falar sobre o ministério dos anjos no tempo do fim. Vamos lá. Mateus 11:7 diz assim: Ao partirem, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João, o Batista para os íntimos. Aí ele diz: Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas? Aqueles que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais que um profeta. Esse é aquele de quem está escrito: Estou enviando à tua frente o meu mensageiro. Aleluia. Que preparará o teu caminho diante de ti. A Bíblia diz que João, ele é o maior profeta do primeiro pacto. E isso dá uma certa apavorada, porque não sei se você já considerou isso, que se está dizendo que João é o maior profeta do primeiro pacto, significa que João é maior que Moisés, que Daniel, que Davi e que Abraão. João é grande, mas grande com força. E o interessante é que quantos milagres João fez? Tempo. Nenhum. Quantas profecias futurísticas João tem? Quantas coisas ele profetizou sobre o futuro? Nenhuma. É forte. E ele ainda assim é o maior. E tem uma palavra aqui que é muito importante, que é no versículo 10. É Jesus que está dizendo. Diz assim: esse é aquele de quem está escrito. Então ele está citando Isaías 40. Estou enviando à tua frente o meu. Essa palavra aqui, mensageiro, é anjo. Se você pega as Bíblias mais rebuscadas, as Almeidas antigas, você vai ver que está lá: enviarei o meu anjo. Não está aí? Qual que é a versão que você pegou aí? Do Strong, né? É Ângelo no grego, né? O Ângelo até na minha pregação em Curitiba me persegue. E olha que loucura. Jesus está dizendo que o ministério profético de João Batista é o ministério de um anjo. E aqui vamos abrir a porta da doideira. E eu vim aqui para dizer uma coisa para vocês, talvez vocês não saibam. Anjo é uma tarefa espiritual. Porque a gente tem a mania de chamar toda criatura celeste de anjo, mas isso não é verdade. Nos céus tem muitas posições. Tem arcanjo, tem querubim, tem príncipes, poderes, tem hostes e tem anjos. Nem todas as criaturas são anjos. Exemplo: no mundo pentecostal é muito comum as pessoas falarem: o anjo Miguel apareceu para mim aqui no culto. Essa frase tem muitos erros. Muitos erros na mesma frase. Primeiro que Miguel não é um anjo. Miguel é um arcanjo. Porque Miguel nunca foi enviado para carregar uma mensagem. Miguel só aparece para brigar. Ele tem uma tarefa específica. Segundo que Miguel é o príncipe de Israel e ele não vem no Brasil. Nunca. Mas eu vi Miguel. Viu? Não. Ele apareceu aqui? Não. Mas eu sentiu errado. A Bíblia diz que Miguel é o arcanjo que luta por Israel. E ele está agora, exatamente agora, lutando nos céus de Jerusalém. E ele não está no Brasil. Mas nos céus tem anjos. E o que é um anjo? É uma função.
é alguém que é enviado do trono como objetivo carregar uma mensagem. Os anjos são carteiros de Deus. E Jesus está dizendo, está escrito na Bíblia, que João Batista era um anjo. Então isso significa que existem anjos no céu e anjos na terra. Isso é porque a gente ia pegar leve tranquilamente no domingo de culto da família. Existem mensageiros que se movem nos céus e existem mensageiros que se movem na terra. E Jesus está falando sobre João, dizendo que é o seguinte: por que ele é o profeta dos profetas? Porque é esse que Isaías profetizou queria ter uma função específica, preparar o caminho do Senhor, habilitar um povo preparado para Jesus. Quem está comigo ainda? Beleza? Hebreus vai dizer o seguinte: que os anjos são ventos e labaredas de fogo. Tipo assim, silêncio mortal, né? Caiu um negócio. Repita comigo: anjos são ventos e labaredas de fogo. Então, vamos lá, vamos a perguntas catológicas, técnicas e teológicas de alto nível. Por que anjos são labaredas de fogo? Porque a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. E a sala do trono é uma sala em chamas. Porque a Bíblia diz que o trono de Deus está em chamas, pegando fogo. As rodas do trono são rodas incandescentes. Do trono, Daniel diz que sai um rio de fogo. Diante do trono existem 4 seres viventes, 4 querubins, que são como carvão aceso. Diante do trono tem 7 chamas acesas. À destra do trono tem um homem, um judeu de carne e osso, e os seus olhos estão queimando. E sabe por que os olhos de Jesus queimam? Não é porque os olhos dele queimam, é porque Jesus tem um corpo de carne e osso glorioso, mas o seu interior é puro fogo. O fogo dos seus olhos é apenas uma janela daquilo que está dentro dele, porque ele é Deus encarnado. Eu acabei de sair das orientações da minha esposa. Tudo que está diante do trono queima. Ezequiel vai dizer o seguinte: que no jardim do Éden haviam pedras afogueadas. E aqui também vim para ferrar sua vida em vários aspectos. Porque o jardim do Éden não era um pomar, gente. Esquece essa ideia. Que era um pomar com uma grama, várias árvores. Um casal nu dançava e comia a maçã. O jardim do Éden era uma construção onde tinha um monte. E ele era feito de pedras que pegavam fogo. Aí fica a pergunta: por que o chão do jardim do Éden pegava fogo? Porque o próprio Deus andava no jardim, e aonde Deus passava, o lugar ia sendo incendiado. Aleluia. Tá tudo bem aí, gente? Vamos lá, alguém, pô. Repita comigo: anjos são labaredas de fogo. Então vamos lá, vamos para João 5.
João 5,33. Todos que voltam seus olhos para o trono queimam. João 5,33 diz assim: vós enviastes mensageiros a João, e ele testemunhou da verdade. É Jesus que está falando de João. Bota aí. Eu, porém, não recebo o testemunho de homem, mas digo isso para que sejam salvos. Ele era a lâmpada que queimava e iluminava. Quem era João? Ele era um homem que queimava e irradiava luz. Mas por que João era um ser em chamas? Porque ele era um anjo, um mensageiro. E por que ele queimava? Porque quando ele era um adolescente, e quando ele ia começar os treinamentos para ser sacerdote, porque João era filho de Zacarias, Zacarias é sacerdote, e filho de sacerdote então João já tinha uma carreira definida, sacerdote. Vai ser treinado, vai ser sacerdote, vai comer do dízimo do pessoal aí, vai vestir as roupas sacerdotais, está tudo bem, está tudo encaminhado, carreira, já tem a carreira. Mas quando ele é um adolescente e está naquele processo ali, Zacarias pega João e leva até o deserto. E eles vão morar no deserto. Agora olha que loucura. O sacerdote trabalhava no templo, mas Zacarias entendeu que Deus já tinha deixado o templo há muito tempo. E Deus estava num lugar. Qual o lugar que Deus estava? No deserto. Por que Deus estava no deserto? Porque a Bíblia diz que João era a voz daquele que clamava. Aonde? A Bíblia não diz que João era a voz que clamava no deserto. Quem está entendendo? Ninguém. Só aqui. Vamos lá de novo. A Bíblia diz que João era a voz daquele que clamava no... A Bíblia não diz que João era a voz que clamava no deserto. A Bíblia diz que João era o mensageiro daquele que clamava no deserto. Sabe o que aconteceu? Eles moravam em Jerusalém. Só que Zacarias entendeu que havia um clamor. Deus estava clamando do deserto. Então ele pega a sua família e muda para o deserto. E João cresce no deserto. E João passou mais de uma década no deserto, se relacionando com a voz, com olhos voltados para o Senhor. Até que a Bíblia diz o seguinte, que um dia a palavra do Senhor veio a João, aonde? No deserto. E João se levanta como um mensageiro, como uma lâmpada que queimava e iluminava. João é aquele que preparou o caminho do Senhor no espírito de Elias, na primeira vinda. Só que Jesus, ao contrário do que muitos achavam, não sentou no trono de Davi. Jesus morreu, ressuscitou e agora está à destra do Pai. Mas ele disse: eu não vou ficar no céu para sempre. Eu vou voltar para sentar no trono de Davi e governar as nações da terra a partir de Jerusalém. Mas eu quero dizer uma coisa: assim como Deus levantou um profeta, João, para preparar o caminho do Senhor na sua primeira vinda, Deus vai levantar uma companhia profética no tempo do fim, que vai preparar o caminho da segunda vinda de Jesus. Você está comigo aí? Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você fique um pouco apavorado. Às vezes a gente lê a vida dos profetas no Antigo Testamento, a gente fica com medo, porque o negócio era alto.
E eu vim aqui para dizer uma coisa. Os dias mais poderosos do ministério profético não são o Antigo Testamento. É o tempo do fim. Eu não estou dizendo que os profetas daqui para frente vão profetizar coisas no mesmo peso da Bíblia. Nem que vão ressignificar a Bíblia. Não estou dizendo isso. O cânon está fechado. Eu estou dizendo que daqui para frente Deus vai levantar homens e mulheres, mensageiros, que vão carregar a palavra do Senhor. E Deus vai estender a sua mão poderosa sobre eles e vai respaldar a mensagem desses homens e mulheres com sinais poderosos. E Deus vai abalar os céus e a terra. E assim como Moisés no Egito, que profetizava um tempo de libertação, e Deus ia julgando os deuses do Egito, é assim que Ele vai fazer no tempo do fim. Deus está levantando nesses dias no Brasil e nas nações uma companhia profética que vai preparar o caminho do Senhor. Deus está chamando mensageiros ao deserto. Deus está chamando mensageiros para o deserto. Deus está chamando um Elias coletivo que vai se levantar para o deserto. Por isso que você está sentindo Deus te puxar de lugares. E muitos estão perdendo o amor pelas coisas desse mundo. E eu quero dizer, você que está vivendo para suprir os sonhos dos seus pais, esquece isso. Você não foi chamado para fazer os seus pais felizes e ter uma carreira porque eles querem. Você não foi chamado para cumprir os seus sonhos. Você não foi chamado para ter uma vida feliz. O teu chamado não é ter uma casa própria e um emprego estável. O nosso chamado é sermos testemunhas de Jesus Cristo. E Ele falou, se alguém que quer me seguir não está disposto a aborrecer pai, mãe, amigo, familiar, e nem a si mesmo, não é digno de mim. Existe um chamado do Espírito, e Deus está clamando no deserto. Vem, sai da estrutura religiosa sem arca e vem para o deserto. E eu quero te mostrar uma coisa sobre o ministério dos anjos. Em Lucas capítulo 1. E que o Senhor nos ajude agora nessa loucura que a gente está se metendo aqui. Qual é o ministério dos mensageiros? O que faz um mensageiro? Como um mensageiro é formado? Eu vou agora ensinar como você se tornar uma testemunha profética. Deixa eu fazer uma pergunta técnica. Quem é o anjo mais famoso da Bíblia? Gabriel, muito bom. Gabriel é o anjo mais famoso da Bíblia, sim ou não? Aleluia. Todos concordam? Beleza. Até porque é o único da Bíblia. Por isso que é o mais famoso. E ele é o Power Ranger vermelho, Braddock Samurai Super Saiyajin. Porque pensa, Deus um dia resolveu enviar um mensageiro para anunciar a encarnação de Jesus. Acho que ele ia enviar um mensageiro de segunda classe, qualquer um. O Zé da esquina. Não, ele falou assim, vem Gabriel, você é o cara, você é o melhor que nós temos. Imagina, Deus está no trono. E ele falou assim, eu preciso enviar uma mensagem para a terra. Eu vou soprar o meu espírito sobre a criação mais uma vez, como em Gênesis 1. E Jesus vai encarnar. E eu preciso de alguém para anunciar isso. Eu confio em você. Então vai, Gabriel.
Gabriel é o anjo mais famoso da Bíblia. E em Lucas 1, é um momento que Gabriel aparece para Zacarias. E ele aparece para anunciar o nascimento de João Batista. E aí no versículo 18, vamos ler para te pegar o contexto aqui. Vamos ler o 15, Lucas 1:15. E aí a gente vai lendo e seja o que Deus quiser. Gabriel está anunciando que João Batista vai nascer. E ele está falando sobre João Batista. E aí diz assim: porque ele, ou seja, João Batista, aquele que irá preparar o caminho do Senhor, ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Só uma pausa aqui que não tem nada a ver com a mensagem, mas a gente está seguindo o flow. Quem já leu isso aqui e já ficou apavorado? Que o João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre da mãe. Pergunta, como é que faz para ser cheio do Espírito Santo no ventre da mãe? Eu já fiquei aqui, falei, Deus, me ajuda a melhorar, porque... Não sei se você lembra. Olha a sequência, hein? Presta atenção, vou falar rápido. Gabriel aparece para Zacarias, anuncia João Batista. O Zacarias, que é sacerdote, que é profissional da fé, líder religioso, especialista da Torá, ele não acredita, sem vergonha. E aí Deus emudece Zacarias. E ele chega em casa e fala a nível Bob Sorg, ele escreve. Foi uma piada interna. Mas aí ele chega e escreve para Isabel e fala, o anjo apareceu lá e falou que ele vai ter um filho e ele vai ser um profeta. Isabel acredita. Sabe por que Deus emudeceu Zacarias? Para que a sua incredulidade não contaminasse Isabel. Nesses dias, Deus está emudecendo alguns e abrindo a boca de outros. Quem está entendendo? Beleza. Aí, Gabriel sai da casa sai do encontro com Zacarias e vai para a casa de... Vocês não lêem a Bíblia não, gente? De quem? Maria. 6 meses depois ele pousa para Maria. Pousa em Maria. Aí fala, vai nascer o Messias aí. Pergunta, quem era mais difícil de acontecer? Zacarias ter uma relação sexual com Isabel e nascer um filho? Ou um filho nascer do Espírito Santo em Maria? Qual que era mais difícil? Maria. Mas Maria duvidou? Maria creu. Está todo mundo comigo? Está acompanhando o raciocínio? Aí Maria sai do encontro com o anjo e ela viaja e vai para a casa de quem? Isabel. E uma adolescente entra na casa do sacerdote mudo. E quando ela entra, ela saúda, Shalom. Quando ela entra e saúda a casa do sacerdote mudo, com Shalom, o Espírito do Cristo, que estava em Maria, batiza João, que estava dentro de Isabel. E a Bíblia diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo e a criança pulava. Agora vem comigo. Vem comigo. Maria está profetizando para Isabel. Isabel é cheia do Espírito Santo. Isabel começa a profetizar sobre Cristo. E Zacarias está mudo assistindo. Quem está entendendo? Nesses dias, Deus está emudecendo os incrédulos. Está empoderando os improváveis. Quem está comigo? Então João é cheio do Espírito. Mas vamos voltar aqui para a nossa sequência. Versículo 16. Lucas 1:16. E ele, João Batista, converterá
ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas, irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, ou seja, o espírito profético vai estar sobre João, o mesmo espírito que estava sobre Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos, dos rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. E aqui mais um adendo. O que é preparar o caminho do Senhor? É habilitar um povo preparado para a sua vinda. O Senhor está nos chamando nesses dias para preparar o seu caminho. Sabe como? Discipulando pessoas, investindo em pessoas, pastoreando pessoas, alimentando pessoas com o alimento certo. Lembra da parábola lá de Mateus? Bendito é aquele servo que quando o Senhor voltar, ele vai estar alimentando com o alimento certo, para que quando Jesus venha, exista um povo preparado para a sua vinda. E aí, nós estamos aonde? No versículo 18. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Incrédulo, safado, sem vergonha. Pois sou velho e minha mulher também tem idade avançada. E aí, por causa disso, ele fica mudo. Então, a partir de agora, a introdução da palavra acabou. Agora nós vamos para a palavra. Vamos lá, alguém. E aí agora, Gabriel, o anjo, vai tomar a palavra. Porque agora sim, agora quem vai falar que sou eu. Porque você está mudo. Nesse momento, Zacarias fica mudo. Mas o mensageiro do Senhor libera a mensagem. Aí, bota aqui o versículo aqui para nós aqui. E o anjo lhe respondeu. A mesma palavra aqui para anjo, ângelo, é a mesma palavra lá em Mateus 11 para anjo de João. Então, como eu disse, existem anjos na terra, mensageiros na terra e mensageiros no céu. Todo mundo entendeu isso? Vocês entenderam que João não era um anjo que tinha carne e osso, era um homem, né? Todo mundo entendeu isso aqui, né? Se alguém sair daqui dizendo que eu falei que João não era homem, eu vou passar mal, hein? Então tá, vamos lá. E o anjo lhe respondeu. Agora ele vai dar patente, ó. Preste atenção, porque olha só, Gabriel falou e Zacarias duvidou, sim ou não? Agora Gabriel vai falar assim, ó, eu vou te provar agora que o que eu estou falando é verdade. Eu sou sinistro, eu sou Gabriel, pô. Pô, como é que tu não acredita em mim? E o anjo lhe respondeu: eu sou Gabriel, que sempre estou diante de Deus. Ponto e vírgula. Eu tenho uma pergunta agora técnica. Mais uma. Eu sou o cara das perguntas. Se Gabriel é o anjo Power Ranger vermelho, Braddock Samurai, Super Saiyajin, o maior anjo, o maior, quantas vezes ele aparece na Bíblia? Para quantas pessoas? 3. Olha só, ele é o maior, hein? Ele é o maior. E ele aparece quantas vezes? Para quantas pessoas? Quem são as pessoas? Daniel, Zacarias e Maria. Mas ele é o maior. Agora, pergunta: o que faz um mensageiro do Senhor? Qual é a principal função de um profeta? É falar? Não. A principal tarefa de um profeta não é falar. Gabriel passa mais tempo nas Escrituras falando ou diante do Senhor? Quem está entendendo? A maior parte do tempo, o maior mensageiro que nós temos na Bíblia não está falando. Porque o seu trabalho não é falar. O seu trabalho é estar diante dele, com olhos voltados para o trono, contemplando a beleza de Deus, conhecendo os seus pensamentos, conhecendo o seu coração, contemplando a sua obra. Esse é o maior trabalho de um profeta, de um mensageiro. Gabriel passa todo o tempo dele
diante do trono de Deus. Porque essa é a posição dos mensageiros. Um dos maiores profetas da Bíblia, Davi, ele deixa isso registrado em Salmos 27:4. A gente está rodando em Davi esses dias aí, né? Davi fala em 20, bota Salmos 27:4 aí. Ó, acertei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Então Davi, quantas coisas Davi queria? Uma. Quantas coisas? Uma. E a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O que Davi queria? Estar na presença de Deus todos os dias da sua vida. Era isso que ele queria. Sim ou não? Mais uma pergunta escatológica. Qual foi o pedido de Davi? O que Davi pediu ao Senhor? Uma coisa, pedir e a... Então, qual foi o pedido de Davi para Deus? Eu quero estar na sua presença todos os dias. Estamos juntos? Beleza. Seu filho Salomão, o que ele pediu? Beleza. E Davi pediu o quê? Presença. E Salomão? Sabedoria. Pergunta, quem foi mais sábio? Davi ou Salomão? Davi. Porque Davi pediu uma coisa. Eu quero estar na sua presença todos os dias. Eu quero estar diante do Senhor todos os dias. Davi já, não sei. Davi tinha alguma... Deve ser amigo de Gabriel, não é possível. Porque ele estava ligado. Ele sabia que os mensageiros do Senhor têm uma função: estar diante dele todos os dias. Estar diante deles todos os dias. Estar com os olhos voltados para o seu trono todos os dias. Estar com seus ouvidos voltados para ouvir a sua voz todos os dias. A nossa função nesses dias não é falar, não é dar uma opinião sobre tudo. O ministério profético não tem que dar uma opinião sobre cada coisa que acontece no mundo. Profetas não falam quando querem. Profetas não falam o que querem. Mensageiros do Senhor só falam o que estão autorizados a falar. O nosso trabalho principal não é ficar falando. O nosso trabalho é estar diante dele. Então Davi, bota o Davi aí, pô. Pediu uma coisa e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Lembra do para? Quando tiver um para, rabisca. Por quê? Porque tem duas coisas que não é pecado rabiscar. Uma é a Bíblia e outra é o corpo. Vamos seguir? Para que Davi queria estar na presença todos os dias? Para contemplar a beleza do Senhor. Davi todos os dias tirava os olhos daquilo que estava acontecendo ao redor dele, para voltar os seus olhos para a beleza do Senhor. E Davi não tinha quase nada para fazer. Tinha ou não tinha? Davi tinha coisa para caraca para fazer, ele era rei. E tinha um monte de filhos, tudo endemoniado. Tinha exército, tinha um monte de coisa para resolver. E tinha um monte de mulher. E o pior, se ele tinha um monte de mulher, ele tinha um monte de sogra. Tu imagina, a vida de Davi era difícil. Davi tinha um monte de coisa para resolver. Exército, é o templo que tem que construir, levanta oferta, e é tributo. E aí o cara quer atacar, e aí tem que o músico lá do tabernáculo, o baterista, fez besteira, aí tem que disciplinar o baterista. E além disso, Davi, ele era o líder da companhia de videntes. Ele liderava os videntes, os profetas, no tabernáculo. Davi tinha muita coisa para fazer. Só que todos os dias da sua vida, Davi parava tudo que ele estava fazendo para se voltar para esse lugar chamado presença de Deus e contemplar a beleza do Senhor. Todos os dias ele fazia isso. Agora, vem a parte mais sinistra, que é aqui agora.
Todos os dias ele queria... Não, calma, não, volta. Essa é a parte mais sinistra, fica aqui. Para contemplar a beleza do Senhor. E a melhor palavra aqui é inquirir. Fazer perguntas. Olha que doideira. Davi não apenas queria contemplar a beleza do Senhor, mas ele queria entrevistar Deus na sua presença. Fazer perguntas. E aqui vem a parte pior e a mais agressiva. Ele contemplava a beleza do Senhor e inquiria aonde? Aonde? No céu? Aí vem a pergunta escatológica, mais uma. Davi todos os dias se voltava para o templo do Senhor. E aqui vem mais uma pergunta. São muitas perguntas. Parece a escola dominical. No tempo de Davi tinha templo? Sim ou não? Não. Tinha tabernáculo. Essa palavra no hebraico é templo. Não é sucá, não é sucó. Scott. É templo. Que templo é esse? Que Davi todos os dias se voltava para olhar. Todos os dias Davi tirava os olhos do mundo, da normalidade da vida, e voltava os seus olhos para o templo celeste, para o conselho do Senhor. O lugar que Jeremias, Jeremias 23, quando ele está profetizando, ele está resistindo os falsos profetas, e ele está dizendo, vocês estão falando coisas do seu coração enganoso. E ele faz uma pergunta para os falsos profetas: quem de vocês esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? O nosso lugar dos mensageiros, da companhia que vai preparar o caminho do Senhor, é o conselho do Senhor, a sala do trono. Todos os dias nós precisamos voltar os nossos olhos para esse lugar, para contemplar a beleza de Deus e conhecer os seus pensamentos, que são maiores do que os nossos, e os seus caminhos, que são superiores aos nossos. Quem está entendendo aqui? Porque se nós somos mensageiros, nós carregamos uma mensagem de Deus. E aqui vou abrir uma treta. Um dos maiores problemas do ministério profético no mundo pentecostal carismático é o pessoal confundir profecia com pensamento positivo. Porque todo mundo aqui que já foi de movimento pentecostal carismático já teve em alguma reunião que alguém virou e falou assim: agora vire para a pessoa do seu lado e diga. Vire para a pessoa do seu lado e profetiza para ela agora: essa será a melhor semana da sua vida. Dê um brado de vitória ao Senhor. Um aplauso, um grito de júbilo, um salto e uma corridinha. E no final, abraça o seu irmão. Profecia não tem nada a ver com pensamento positivo. Deus não é obrigado a fazer aquilo que eu falo. Porque sabe o que acontecia? Eu já vi várias vezes. Quantas vezes? Várias. Alguém está no hospital, leito de morte, aí vai o profeta. E ele entra lá no lugar e eu profetizo agora que você vai ser curado. E eu profetizo que você vai viver. Aí no outro dia o cara morre. Aí a família, triste, em pedaços, chega e fala: olha só, vem aqui. Você não profetizou que ele ia viver? Como é que ele morreu? Aí o cara tem a cara de pau de dizer: não, ele não viveu porque vocês não tiveram fé o suficiente para receber o que eu profetizei. Isso é feitiçaria. Mensagem profética não é eu falar aquilo que eu quero que Deus faça. Mensagem profética é eu falar aquilo que Deus disse que vai fazer. Só que só pode falar em nome do Senhor quem está diante dele e conhece o seu coração, conhece a sua voz, conhece os seus pensamentos. E outra coisa também, esquece o negócio dos decretos. Quem já viu, quem já foi nos decretos? Ninguém aqui? Ninguém quer mais nada aqui também. Ninguém mais se denuncia. Nunca ninguém foi? Vamos para a praça, vamos jogar um sal no chão, um vinho, um chofar. Nunca jogou um salzinho, nunca ungiu a cidade. Nunca deu as 7 voltas num lugar. Começa a se entregar aqui, ó. Nunca deu uma machadinha para Jesus, sendo que Jesus nunca esteve lá.
E aí o pessoal fala assim: nós decretamos agora que essa cidade é do Senhor, e nós decretamos que nós vamos tomar a política, e nós decretamos a queda dos políticos corruptos. E sabe o que é o melhor? Que os corruptos estão aí até hoje, e o pessoal está decretando isso todo ano. Sabe por quê? Porque Deus não é o Papai Noel, que você manda um recadinho, bota um recadinho no sapatinho, e ele tem que fazer o que você quer. Deus é o soberano rei de todo o universo. Ele só faz o que ele quer fazer. Ele não é obrigado a fazer o que você quer. Você pode fazer pirraça à vontade. Deus não é você, que o teu filho faz pirraça no shopping e você dá o que ele quer para ele ficar quieto. Deus não faz isso. Deus açoita os seus filhos que ama, para que eles experimentem a sua santificação. Fica a dica aí, quem tem filho já vai recebendo. Aleluia. Tá tudo bem? Eu sou de um movimento que é bem legal com criança em culto. Que é assim, nós somos uma família. Se nós somos uma família, se a tua criança grita no culto, eu mando ela calar a boca. Mas você não pode falar assim com meu filho. Posso, nós é família. Somos corpo. Assim, ué. Não tem nada a ver com a palavra, mas voltando. Lucas 1:19. Não, agora a introdução acabou mesmo. Agora vamos para a palavra de verdade. Senhor Jesus. Para o pessoal ir lá lutar pelos livros. Bota o Lucas 1 aí de novo. Lucas 1:19. Não, funcionou agora. Presta atenção. O ministério dos mensageiros do Senhor. E o mensageiro lhe respondeu: eu sou Gabriel, que sempre estou diante do Senhor Deus, e fui enviado para falar. Pausa aqui de novo. O Gabriel aqui tem quase os 5 ministérios. Porque a palavra anjo é mensageiro, que é a mesma palavra para profeta. Estamos juntos? E essa palavra aí, enviado, é apóstolo. Então ele está dizendo: eu sou mensageiro, que estou sempre na presença do Senhor. Por isso, a partir desse lugar chamado presença, eu sou enviado para falar. Então, os mensageiros de Deus só falam quando são enviados para falar. E na missão de Deus não existe autoenvio. Vou repetir para ficar claro. Não existe autoenvio. Você não acorda de manhã e fala: senti de Deus e de ir em Brasília, ir lá no museu do JK e derrubar o principado da nação. Me ajuda a melhorar. Você precisa ser enviado do Senhor para se mover na missão. E não existe autoenvio. O envio é sempre a partir de um lugar chamado presença. E quem respalda o envio é a igreja. Porque a igreja é a missão de Deus em movimento na terra. Quem está entendendo? Gabriel só pode falar quando ele é enviado para falar. E ele só pode falar aquilo que Deus autoriza ele a falar. Quem está entendendo? Eu não sou obrigado a responder todas as suas dúvidas na caixinha de perguntas do Instagram. Eu não tenho que dar uma opinião sobre tudo. Outro dia me perguntaram: o que você acha de igreja no metaverso? Eu não acho nada. A única coisa que eu sempre respondo, você já pode perguntar, eu vou responder todos os dias: tudo fala? Não, só isso. Mas o que você acha da guerra da Rússia? Não acho nada. Qual é a palavra que você tem para o Brasil que vai mudar as nações? Nenhuma. Você não tem que falar aquilo que te perguntam. Você, o mensageiro de Deus, só fala quando ele é enviado e autorizado para falar. Guarda as suas opiniões para você. E fala daquilo que você está vendo e ouvindo no lugar da presença. Aleluia. Até cantar um espontâneo. E ele é enviado para te falar. E aqui ele tem o terceiro ministério. Ele é enviado para falar e dar essas boas novas. O que significa a palavra boas novas? Evangelho. Então Gabriel é bom pra caraca. Eu falei que ele era ninja. Ele é profeta no céu. Ele é apóstolo e ele ainda é evangelista. Ele ainda evangeliza Zacarias. E eu quero dizer uma coisa.
O Senhor está levantando uma companhia apostólica e profética que vai se levantar nas nações e vai preparar o caminho do Senhor no espírito profético. É uma companhia que não vai falar segundo o seu coração enganoso, não vai falar das suas ideologias, daquilo que acha. É uma companhia que vai passar a maior parte do tempo em silêncio, no lugar da oração, esperando pela voz. Deixa eu te ensinar uma coisa. Às vezes as pessoas leem Isaías e a pessoa acha assim: Isaías 1, ele profetizou no dia 1. Isaías 2, ele profetizou no dia 2. Isaías 3, ele profetizou no dia 3. Gente, esquece isso. Às vezes, entre Isaías 1 e Isaías 2, às vezes se passam décadas. Entre Daniel 1 e Daniel 12, são décadas. Às vezes, esses caras ficavam mais de 10 anos em... E a pergunta é, o que eles estavam fazendo enquanto eles não estavam profetizando? Com os olhos voltados para o Senhor, no lugar da presença, se relacionando com a voz, conhecendo a mente do Senhor, contemplando a sua beleza, fazendo perguntas para Deus, investigando Cristo por meio das Escrituras, investigando Cristo por meio da oração, até que chegava um dia que o Senhor autorizava eles a falar. Existe um envio que Deus vai fazer do Brasil para as nações. E esse envio é a partir da presença, por meio da comunhão da igreja. Atos 13, eles estavam ministrando ao Senhor. E de repente o Espírito caiu e enviou Paulo e Barnabé. Vida da igreja, comunhão, devoção. Ah, mas eu faço parte de uma geração profética. Tu ora todo dia? Não, então tu está brincando de profético. Ah, tu tem um sonho que não tem pé nem cabeça. Aí vem me pedir para eu traduzir, interpretar o teu sonho, sendo que na Bíblia todos os homens de Deus que tiveram sonhos, Deus deu interpretação para eles. Tu não consegue nem interpretar o teu sonho e tu diz que é profético? Tu já leu a Bíblia toda? Não, tu está brincando. Tu pode pular, tremer, rolar no chão aqui, ó, no culto. Se você não tem uma disciplina no lugar da presença, você está brincando. Mas o Senhor está levantando uma companhia apostólica e profética que vai se levantar na autoridade de Jesus Cristo e vai carregar o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o Evangelho. E o Evangelho é poder de Deus para libertar, salvar e transformar realidades. Nós vamos nos levantar no poder do Espírito e vamos evangelizar o mundo. E quando você abrir a boca e começar a dar testemunho daquilo que você viu, Deus vai liberar poder e vai confirmar aquilo que você vai estar falando com sinais poderosos, com a sua presença, com o Espírito. Você está entendendo, sim ou não? Basta você falar daquilo que viu e ouviu, e Deus vai fazer o resto. Vou contar um testemunho que me impactou. Eu sou chato e eu sou velho. E eu gosto de ficar em casa. E eu uso Crocs. Porque não é bom? Crocs é bom. Porque Vans é o tênis do avivamento. Mas é duro que só essa praga. Porque agora eu sou church. Eu sou uma cópia de Jesus. Eu uso Vans. Vou contar um testemunho sobre a eficácia do poder de Deus, que você não tem noção do que acontece. Uma vez eu estava no Desescope pregando, e eu estava pregando lá, e eu comecei a falar sobre o Evangelho de Jesus. Eu comecei a gritar no microfone igual um retardado. Só que lá, assim, é um pouco estranho, porque você imagina, no culto tem 500 pessoas no culto, às vezes tem 5.000 assistindo online. Então você não sabe se tu prega para a câmera ou tu prega para quem está ali. E aí eu estou pregando o Evangelho, falando de Jesus, Jesus do nada me deu uma doideira. E eu virei para a câmera e falei assim, eu não lembro o nome da pessoa, mas eu falei, você fulana de tal, que está acontecendo isso na tua vida, que eu também não lembro. E eu comecei a falar, Jesus está entrando aí onde você está agora.
e está chamando você para Ele. E comecei a falar sobre aquilo que estava acontecendo com ela, os problemas dela, e comecei a pregar. E Jesus, eu comecei a pregar para a câmera e todo mundo me olhando. Só que assim, é maravilhoso, porque você está profetizando e pregando Jesus no poder do Espírito, mas na tua cabeça fala assim, isso aí vai dar errado. Pô, se isso der errado, tu vai pagar mó micão, mano. Rede nacional. E se esse troço não for? E aí, beleza. Acabou. Fomos almoçar na mesa dos famosos, né? Nesse dia tava o Cantarino, estava na mesa. Estávamos conversando lá. E aí, tem um pastor do Desescope, que é o pastor do online. E assim, eu não entendo muito de igreja online. Até hoje eu não estou entendendo muito o que é isso. Mas eu sei que no Desescope tem mais membro online do que presencial. E aí, ele me mostrou uma mensagem. Tinha uma mulher, num país da África, do interior, de uma aldeia lá, que não sei como, ninguém sabe. Estava assistindo o culto, e eu falei o nome dela. E eu comecei a falar o que ela estava passando. E ela contando, quando eu comecei a falar sobre Jesus, eu falei, Jesus está entrando onde você está e está te chamando para Ele. E tem um fogo no seu coração agora, esse fogo é Jesus te puxando. Ela começou a sentir um fogo, e ela começou a chorar, e ela escrevendo no chat, eu entrego a minha vida para Jesus, eu quero Jesus, eu me converto para Jesus. E aí o pastor já entrou em contato com ela, fez um Zoom com ela, e começou a discipular, e ela é membro da igreja até hoje. Mas gente, a única coisa que eu fiz foi falar de Jesus. E a gente não tem noção do nível do poder do Evangelho. O problema é que a gente está gastando tanto tempo olhando para o nosso umbigo. E está gastando muito pouco tempo olhando para Ele. E eu termino dizendo isso. O problema de Adão foi que ele descobriu que estava nu quando ele tirou os olhos do Senhor e voltou os olhos para si mesmo. O Senhor está nos chamando para fazer o caminho de volta. O espírito profético está caindo sobre o Brasil nesses dias e está nos convidando a tirar os olhos de nós mesmos e voltar os nossos olhos para o Senhor, porque os mensageiros proféticos são aqueles que estão diante dele todos os dias, constantemente diante dele. Essa comunidade está sendo chamada para ser um centro apostólico. Essa comunidade está sendo chamada para ser Antioquia, um lugar onde o Senhor é reverenciado, um lugar onde homens e mulheres são homens e mulheres de uma só coisa, homens e mulheres que querem apenas uma coisa: estar na presença do Senhor todos os dias e contemplar a sua beleza, para conhecer o seu coração, conhecer os seus pensamentos. O Senhor está chamando essa comunidade para que esse lugar se torne um lugar secreto coletivo. Quem está entendendo? O maior chamado dessa comunidade não é ministrar pessoas, é ministrar o Senhor. Porque quando vocês entenderem isso e gerarem uma cultura de devoção coletiva, uma comunidade que tem olhos só para Ele, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o que aconteceu em Antioquia. Eles estavam de dia e de noite jejuando e orando, ministrando ao Senhor, e de repente o Espírito caiu em Antioquia, a presença de Deus caiu em Antioquia, e o Espírito separou Paulo e Barnabé, e enviou Paulo e Barnabé. Deus quer enviar pessoas a partir desse lugar chamado presença de Deus, para as nações da terra, para carregar o Evangelho de Deus. Mas nós vamos ter que entender que mensageiros não têm o chamado primário de falar. O chamado primário dos mensageiros é estar diante dele todos os dias. Todos os dias. Quem está entendendo aqui? Então eu vou terminar, e eu já falei isso 3 vezes. Você quer ser? Quantos querem fazer parte da companhia que vai preparar o caminho do Senhor? Quantos querem fazer parte dessa companhia profética?
Então todos os dias, você tem que tirar um tempo da sua vida para estar com Ele. Ah, mas eu oro sempre. A pessoa que diz que ora sempre, o que ela está dizendo é, eu não oro nunca. E aí às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não tenho tempo para orar. Cala a boca! Você tem tempo para comer, pô. Tem tempo para dormir. Tem tempo para transar, os casados. Amém, um amém. Um amém enfático. Casados. Importante, né, que os bateristas ouçam. Uma piada. Você repara que eu tenho muitos traumas com baterista. Né? A gente arruma tempo para tudo que é vital. Nós vamos ter que ter disciplina na presença. E sabe o que vai acontecer? Vou quebrar o romantismo agora do lugar secreto. Vai ter dia que você vai acordar e você vai estar com paixão por Jesus. E você vai estar ali, caramba, eu não vejo a hora de abrir minha Bíblia e contemplar a Ele. E naquele dia você vai estar, mas vai ter dia, filho, você não vai ter vontade de fazer isso não. Vai ter dia que tua mulher brigou contigo, que tu tem um monte de boleto para pagar, tua cabeça está cheia de problema. Tem um dia que tu está com raiva, tem um dia que tu está triste e tu não quer orar. Aí sabe o que você vai fazer? Tu vai orar sem querer mesmo. E tem dia que você não tem nem o que você falar. Você tem tanta dor, você está sofrendo tanto, você não tem nem o que falar. Sabe o que você faz? Apenas abre a sua Bíblia e diz, Senhor, eu não quero falar nada. Eu só quero estar aqui diante da sua presença. Fala comigo, Jesus. Vai ter dia que você vai querer ler a Bíblia. E vai ter dia que você não vai querer ler a Bíblia. Porque vai ter dia que você vai estar lendo Efésios. Uau, um mistério. Vai ter dia que você vai estar lendo Levítico, o livro do açougue, que é um monte de carne que move e sangue para lá. Aí você, caraca. E a genealogia? Não pula a genealogia. Nós repreendemos as pessoas que pulam genealogia. Lá em casa tem um ministério lá. Meus filhos querem pular genealogia. Eu falei, não pule. Nós vamos ter que ter disciplina. Todos os dias. Perseverando diante dEle. Todos os dias. No lugar secreto. Todos os dias. Pedindo coisas para Deus. E deixando Deus pedir coisas para nós. Todos os dias. Todas as vezes que você abre esse livro, a luz de Cristo transforma o seu ser. Se nós desenvolvemos uma disciplina na devoção, Deus vai levantar comunidades apostólicas, comunidades da presença. Tu sabe por que tem gente que vem aqui na hora da música, tem que ficar pegando no tranco? E o cara, né, às vezes tem, vamos lá alguém, né, fica na música, vamos lá alguém, levanta a mão, né? E o cara tá assim, aí o cara, quando ele pega no tranco, aí já tá acabando, né? Porque você não tem uma vida diante dele. Você é um turista na presença. Você só se encontra com ele no domingo e olhe lá. Mas a comunidade profética que Deus está levantando são pessoas que estão diante dele todos os dias, contemplando a sua beleza todos os dias. Quantos querem ser autorizados para carregar o Evangelho de Jesus?